pessoal, eu sou Luciana Silveira e agora começa mais um episódio do videocast Fala Compliance. E o nosso tema de hoje, o compliance no mundo das apostas e das apostas esportivas. Para falar sobre esse assunto, Simone Trevisani, especialista master nesse tema, há mais de 10 anos trabalhando especificamente com apostas esportivas. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você pelo convite. E Roberto Armelin, já de casa praticamente, né? Diretor jurídico e compliance do São Paulo. Também muito obrigada, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu, porque eu vim aqui para aprender hoje. Assim, no nosso bate-papo aqui, nos aquecimentos aqui, nos bastidores, no vestiário, já saiu bastante coisa, achei super interessante e, assim, entendi que eu sou realmente a aluna aqui. Então eu tô como facilitadora, fazedora de perguntas. Uma grande sopa de letrinha, né? Desse universo que é uma grande sopa de letrinha, isso é verdade. Eu acho que, pra mim, esse tema, ele realmente, como uma amante do esporte, eu também amante do futebol, esse tema, pra mim, ele veio à tona mais... me chamou mais a atenção, e eu acho que chamou a atenção do mercado do ponto de vista de discussão, muito quando a gente teve a Operação Penalidade Máxima, né? Que trouxe ali, jogou luz realmente para o que vinha sendo discutido já há bastante tempo, para o que vinha do ponto de vista de negócio sendo explorado também, já há bastante tempo, muitos anos, e no mundo do esporte ali também o que deveria ser feito do ponto de vista de compliance para prevenir determinados riscos que estavam sendo materializados, crimes até do ponto de vista de fraude, do ponto de vista de corrupção privada, num mercado que eu aprendi hoje movimenta aí 120 bilhões com uma estimativa de 150 bilhões por ano, não é isso mesmo, Simone? Isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente do que é esse mercado, que acho que você definitivamente é a nossa expert sobre o mercado da mesa. Eu vou começar falando que o boom nas apostas, ele veio pós-Copa do Mundo, né? No ano de Copa do Mundo, e agora o escândalo das apostas, ele veio mais como um lado negativo e mostrando que o mercado precisa de fato ser regulamentado para coibir esse tipo de ação. Que no meu ponto de vista são pessoas não bem intencionadas usando o mercado de aposta para cometer crime financeiro. Mas a gente pode voltar isso lá para 2019, em ano de Copa do Mundo, quando teve o boom. Hoje o Brasil tem mais de 2.000 marcas de casas de aposta tentando seu lugar aqui no mercado. E se a gente fizer algumas comparações e passar alguns números, em 2022 o Brasil ficou entre o top 10 entre os países com mais acessos a sites de apostas esportivas, perdendo só para a Inglaterra, que a gente já sabe que tem um volume alto, e em terceiro lugar, Nigéria. Eu fiquei chocada com isso, assim, o primeiro do mundo. O Comscore deu um dado que teve um aumento de 65% de um ano para o outro, de janeiro de 2022 a janeiro de 2023, de acessos no mundo. E aí eles passam um valor de 14,2 bi de usuários acessando o site de apostas, onde 22% é do Brasil. Então o Brasil ele dispara como líder em acesso, e ele é a bola da vez, é a grama verde do vizinho, não só por uma questão geográfica, mas porque o usuário brasileiro ele gosta e ele acessa, e é um mercado que não tem como parar mais. Quando você fala assim, o brasileiro, essa cultura sempre existiu aqui no Brasil e agora está mais em voga ou veio mais à tona? De onde vem essa eu não tenho essa memória de uma cultura tão forte de apostas. Lembro só da lotérica lá do jogo da Mega da Virada. Eu acho que é um combo, né, Roberto? A paixão pelo futebol, pela paixão da aposta, da fezinha, do jogo do bicho. Tinha a loteria esportiva antigamente, né, que era a principal loteria. Eles tentaram trazer de volta na época do Profut, mas não pegou. A gente mudou um pouco. Antigamente era a loteria esportiva, os 13 jogos, tinha a zebrinha do Fantástico. Depois nós mudamos as apostas para Loto, Sena e esses daí. E agora voltamos para o esporte. O esporte, de fato, tem um papel fundamental nessa virada aí. Tem alguns dados, inclusive, Luciana, que a busca, comparando loterias e apostas esportivas, né?
Desde 2021, a busca por apostas esportivas já supera o da loteria. O ano passado houve um crescimento de 21% de buscas sobre loterias e 215% sobre apostas esportivas. 215. Então, hoje, meados de meio do ano, né, um pouquinho mais, o share é 72,5% de buscas em apostas esportivas contra 20 e poucos por cento de loterias. Então, já virou esse jogo. E nos surpreende com esses números também o foco em ter uma regulamentação de tributação, né, que acaba sendo um volume muito grande financeiro transacionado. A estimativa é que chegue a 150 bi nos próximos anos de faturamento. Na verdade, essa é uma discussão antiga, né? O jogo existe, não só esse jogo regulamentado, e o Estado precisa decidir se ele quer organizar, regular e tributar, ou se vai continuar aparecendo avestruz, né? Com a cabeça no buraco, fazendo de conta que não existe um troço, todo mundo sabe que existe. E hoje qual que é a dificuldade? Assim, eu entendi que já existe uma lei, já foi implementada, que falta a regulamentação para a aplicação dessa lei. O que traz essa lei? O foco dela me pareceu bem específico do ponto de vista de crime. Tem o aspecto tributário, tem o aspecto crime, tem uma ótica também de, igual, por exemplo, instituições financeiras que tem a regulamentação da atividade em si ou não? Eu vejo 2 objetivos nessa regulamentação. Primeiro é colher imposto, né? Tem que colher imposto, o mercado ele funciona e não tem mais como parar esse mercado, que o ano passado movimentou 3,5 bi só em anúncios publicitários. E fora os jogos, né? O São Paulo tem um patrocinador. Sim, o nosso patrocinador master é da indústria. As 19 casas de apostas têm patrocínio da indústria hoje, da Série A. Então, tem essa questão da regulamentação, eu vejo 2 pontos. A questão que precisa recolher os impostos, o governo precisa, tem uma estimativa de 10 a 12 bi. Inclusive o Mansur, na última declaração, diz que tem uma estimativa de chegar a 15 bilhões de arrecadação do GGR, e aí só explicando... por favor. Quando a gente fala de turnover, a gente está falando do volume de aposta. Então, quando a gente dá esse número de 120 a 150 bilhões de movimentação financeira, é o volume apostado. E aí o líquido disso, o faturamento líquido disso, que a gente faz sobre o GGR, que é valor apostado menos pagamento de prêmio. E aí você tem o líquido. Essa estimativa que é de 10 a 12 bi, o Mansur, da Secretaria da Fazenda, acredita chegar em 15 bi nos próximos anos. E quando a gente fala dessa regulamentação, dos aspectos da regulamentação, o que chama atenção ou o que preocupa quando a gente pensa em clubes, futebol, já que futebol é um dos grandes movimentadores do ponto de vista de patrocínio? Então, a falta de regulamentação cria um espaço vazio que as pessoas fazem aquilo que elas acham que podem fazer. Então, o desafio dos clubes é se autorregulamentar enquanto o Estado não traz a regra geral para todo mundo. Então, é isso que a maioria dos clubes está fazendo, a gente está fazendo no São Paulo, orientar as pessoas quem pode fazer o quê, como e quando, e quem não pode fazer aquilo que a gente não quer que faça. Quando a gente... assim, vários aspectos, pensando em regulamentação, me vem vários aspectos à mente. Assim, tem a questão do que é o crime, pensando na manipulação, na fraude dos resultados, que eu entendo uma preocupação do clube e até um papel do clube em termos de prevenção dessa manipulação. Total. Aí acho que entra o que você está colocando de papel também nosso de treinar, nosso de informar, né? A gente tem que informar o nosso pessoal, e não só atletas, né? Todo mundo da nossa comunidade, como lidar com apostas, né? O problema não é a aposta, nem as casas de apostas, isso é importante ficar claro, né? O problema existe quando alguém usa visando um objetivo irregular ou ilegal, né? Através das apostas, né? Que pode ser a manipulação de resultados e até outras coisas. No nosso caso do esporte, a gente não quer nem a suspeita de que aconteceu manipulação. Nós do São Paulo, a gente não quer nem que aconteça uma suspeita. Então, depois da penalidade máxima,
A gente está trabalhando internamente para evitar qualquer situação que coloque qualquer pessoa relacionada ao São Paulo numa situação de suspeita. Então, algumas pessoas não podem apostar. Né? Eu não aposto em jogo do São Paulo. Por isso entra a questão da autorregulamentação, de Exatamente. Vocês colocarem uma proibição para os seus funcionários de, independente de ser um problema, de estar envolvido ou não num problema, não podem fazer apostas. É uma questão de autorregulamentação e de evitar suspeita, né, de conflito de interesse. Sabe o que me lembra isso? Um paralelo, uma analogia com a questão de doações políticas. As empresas foram proibidas de fazer as doações políticas, mas algumas empresas proíbem determinados níveis de funcionários fazerem doações como pessoa física para evitar qualquer questionamento do ponto de vista de conflito de interesses, já que são pessoas já num nível, de repente um nível estatutário ou algo nessa linha. Estou fazendo outro paralelo, imagine a escala de quem vai entrar para um determinado jogo. Não sei se isso é uma coisa que é passível de aposta ou não, porque eu não conheço, eu nunca apostei, para falar a verdade. Não, isso talvez não, isso eu não sei. Eu não sei se pode dizer, mas, por exemplo, se eu tiver informação de que um determinado atleta vai jogar ou não, isso aumenta ou diminui a chance daquela equipe ir bem ou não naquele jogo. Exato. Enfim, tem outras variáveis aí. Sim, você pode apostar em escanteio, cartão vermelho, se o gol vai sair no primeiro tempo, no segundo tempo, qual o resultado até a metade até o intervalo. Tem uma infinidade de variáveis. E aí, por curiosidade, como que é feito, assim, tem algumas apostas, igual você colocou, o resultado do jogo, ele é menos passível de ser manipulado do que um escanteio vermelho. Ou um cartão vermelho, enfim. Quando a gente pensa na casa de aposta, ela tem uma preocupação de controle que o time de futebol, ele tem uma preocupação, são vertentes diferentes. Eu, como clube, talvez eu vou me preocupar em trazer um treinamento de qual é a preocupação de uma fraude, o fato disso ser um crime, o fato de poder ter uma responsabilidade para a pessoa física envolvida nesse tipo de atitude, enquanto para a casa de apostas é uma preocupação de manipulação que de repente eu vou usar... Estou elocubrando aqui, vou usar até mesmo tecnologia para fazer um controle de índices que saiam da curva ali em resultados. É mais ou menos dessa forma que é controlado? Não existe um controle porque a gente não atua no mercado regulamentado, né? Nós estamos falando que empresas sérias... De autorregulamentação. Elas trabalham sob a licença de operadores, de reguladores externos, que têm normas muito rígidas. Então, hoje, as empresas, e aí a gente pode contar nas mãos quantas empresas usam esse processo de compliance, mesmo atuando no mercado não regulamentado. Então, não aceita aposta de pessoas publicamente expostas, não aceita aposta de jogador atuante, menor de idade, uma série de processos de compliance que, mesmo atuando no mercado não regulado ainda, as empresas são obrigadas a cumprir, senão ela perde a licença. Então, se tiver, isso acontece muito, se tiver um jogo da Série C que tem um volume de aposta fora da curva, então ali acende um alerta e uma red flag porque precisa olhar. Mas quem que mede essa curva? Os traders, os times de traders que olham. Não é comum você ter um jogo da Série C com um volume absurdo de apostas. Que é um departamento dentro dessas casas de aposta. Isso. Então, e aí você tem o próprio compliance, né? No que diz respeito aos jogos e às partidas. Então, no Brasil você não tem a quem reportar hoje, mas com as licenças de fora você tem a quem reportar isso. Você comentou exatamente dessa atuação internacional de alguns órgãos, né? Para se reporta a empresa que é de uma aposta, que é uma casa de apostas em mercado internacional, ela tem que reportar para alguns órgãos internacionais, onde existe essa regulamentação. Isso. Então, basicamente, o mercado internacional, neste escopo de negócio, ele está mais evoluído do ponto de vista
de legislação do que o Brasil. Isso, e são obrigados a trabalhar com essas regras, e são regras bem rígidas. Se a gente for falar de marketing, por exemplo, então você não pode ter jogador que aparenta ter menos de 18 anos. Você pode ter 25, se ele aparentar ter 18, o meu compliance me liga na hora e fala, tira. Regras básicas da publicidade brasileira de não poder usar escudo de time, não poder usar nome de programa, de televisão. Na hora, o nosso processo já faz com que isso não seja possível. O meu time liga e fala, tira do ar. Isso tem diferença também dentro do clube? O patrocinador que é do time principal não ser do time juvenil? No nosso caso, a gente tem um patrocinador master, que é uma casa de apostas, que não vincula sua marca a nenhum atleta menor de 18 anos. É a mesma coisa que a Simone está falando. E isso é da vontade deles, inclusive. Eles são muito rigorosos em relação a isso e, obviamente, a gente concorda. Então, eles só patrocinam a marca deles só nas camisas de adultos. Os times de futebol lá fora, eles têm alguma regulamentação dessas questões de apostas envolvendo os jogos? Tem. E em alguns países é até mais rigoroso do que no Brasil. Bom, a gente não tem regulamentação. A gente segue normas lá de fora. Mas há países, como a Itália, por exemplo, que não permitem mais patrocínio de casas de apostas em clubes de futebol. Mesmo? Referente a como os jogadores podem se envolver em apostas. Existe muito patrocínio pessoal também. Como que jogadores que são mais famosos, eles têm patrocinadores pessoais. Como é que isso entra para o time, um patrocinador que, eventualmente, o jogador tem um patrocinador pessoal que não seria alinhado às regras de patrocínio do time? Como que... Na verdade, os contratos dos atletas com os times costumam regulamentar tudo isso e não é possível haver um conflito de patrocínios entre patrocínio pessoal e patrocínio vinculado ao clube. Isso normalmente é estabelecido. Agora, vamos supor que em algum contrato não conste uma proibição, se não é proibido, é permitido. Mas normalmente consta, os contratos são muito bem feitos. Bem advogado aí. A NFL tem um caso recente que puniu 4 jogadores porque fizeram apostas no mercado. O próprio jogador. E um deles foi punido por 6 meses porque apostou dentro da instalação do clube, mesmo em outros mercados. Então, eles são proibidos de fazer aposta dentro da instalação. Esportivas em geral. Assim, se ele era um foi jogador punido da NFL, só porque estava fazendo aposta dentro das instalações do time. Então, é bem rígido. Como se fosse o FCPA da aposta. Interessante. E já que você falou de FCPA, pensando em outras legislações, existe um estigma também muito grande no mercado de apostas com lavagem de dinheiro, né? Com o fato de, igual a gente falou antes, de pessoas utilizarem deste mercado para a prática de alguns crimes, entre eles lavagem de dinheiro. Até o fato de grande parte dessas casas de aposta estarem sediadas em paraísos fiscais. Eu aprendi também numa palestra que eu fui participar uma vez, que era sobre pôquer, aprendi que tem o que é o estigma e o que é o negócio, né? E tô aqui de mente aberta para, inclusive, aprender mais para tirar esse estigma, esse viés inconsciente, tornar ele consciente de que não necessariamente é uma coisa relacionada à outra, né? Mercado de apostas não está atrelado à lavagem de dinheiro, ele às vezes pode sofrer com esta prática desse crime, e como que a gente previne? Eu acho que você já, no finzinho, você resumiu a resposta. De fato, o setor de apostas não é o setor de lavagem de dinheiro, mas eventualmente algumas pessoas podem tentar usar as casas de apostas e alguma situação para lavar dinheiro. Mas isso que a Simone está falando, com essa regulamentação, esse rigor e até de conferir, né, a origem do dinheiro, acaba, se não evitando, minimizando tremendamente. Isso é um cuidado e um processo que já existe em casas de fora hoje. Vamos chamar de casas de fora, são os grandes operadores. Então, o usuário, primeiro ele tem que ter a identidade totalmente verificada. Então, tem alguns cuidados, como
não pode ter múltiplos registros, o CPF é verificado, a conta onde ele faz o depósito tem que ser a mesma que ele vai receber o saque. Existe um limite de aposta, então o usuário não pode chegar lá, eu quero apostar $5 mil, $10 mil, sem provar a origem desse dinheiro. E não tem conversa, tá? Hoje, o departamento de compliance dos grandes bookings, né, as grandes casas de apostas, eles funcionam isoladamente. Eu não tenho influência nenhuma e ninguém... Você nem sabe quem eles são. E eles são muito rígidos. Estão numa sala fechada. Então, hoje, o usuário, falando um pouco de jogo responsável, ele pode pedir autoexclusão. E não tem quem faça ele voltar a jogar. Se ele pedir autoexclusão, ele é excluído permanentemente. E não tem nenhum jeitinho brasileiro, não tem uma conversa, não tem, olha, mas ele não tem. Não dá para pedir, não, aquele apostador é amigo da gente. A gente não tem acesso a nenhum dado de jogador, nenhum dado sensível. O marketing não pode entrar em contato com esses jogadores, além de e-mail marketing ou alguma ferramenta que ele autorizou na hora de fazer o cadastro. Verificação de documento e o documento falso. Ele não consegue mais mandar um documento. Então, são processos muito rígidos com relação a esses cuidados para não se tornar um meio para lavagem de dinheiro. Mas não são todos os operadores que trabalham assim. Né? São todas, assim, todas as coisas que você mencionou de checagem de documento, é um CPF que tem um CPF ativo, o controle de apostas, isso tudo, o controle de volume, né, do que é apostado, isso tudo é muito também uma autorregulamentação do que a gente estava falando antes, de prevenção à lavagem de dinheiro, em que pese não haver uma legislação específica que te obrigue, como casa de apostas, a ter um programa de prevenção à lavagem de dinheiro, mas é muito melhores práticas, né? Baseado em melhores práticas. Porque os bookings grandes, aí eu estou usando como exemplo um booking asiático, que tem a licença de Isle of Man, na Ilha dos Homens, que é uma das mais rígidas do mundo. Então, mesmo operando no mercado não regulado, eu sou obrigado a seguir as regras para manter essa licença. Eu acho até porque é bom destacar, quando tem uma fraude, o principal prejuízo é da casa de aposta. Eu te recomendo, inclusive, que a Mel, a gente está muito feliz. Agora você fala a verdade também, que você falou antes quando não estava gravando. Não, é que você contratou. E a Luciana nem tava. Eu nem conhecia a Luciana. É bom destacar isso daí. Fui conhecer depois. Mas a gente, de fato, desde que eu comecei, eu fortaleci esse trabalho no São Paulo. A gente quer saber muito bem quem são os nossos parceiros. E, claro, quando veio a possibilidade de negociar com alguém da indústria de apostas, que a gente desconhecia, a gente foi buscar o conhecimento para poder ficar tranquilo de fazer o contrato que a gente tem, e a gente está tranquilo com a casa de apostas que nos apoia, que passou por todos os nossos crivos, né? E que pratica essas melhores práticas que a Simone trouxe aqui para a gente. Então, a gente faz a nossa lição de casa, né, em benefício da instituição, e a gente aprendeu que nesse mercado esse possível estigma, né, de que apostas em si é uma coisa ruim, não é isso. Há quem use a aposta para fins irregulares, fins ilícitos. Uhum. Então é importante, né, e eu acho que esse é um desafio do próprio segmento de apostas, comunicar, né, e mostrar que eles não são vilões, né? Muitas vezes são as grandes vítimas das fraudes que são usadas contra as casas. Pensando como aposta, acho que um recado que ficaria, como casa de aposta, um recado que ficaria dessa fala é: se o meu negócio é explorar a casa de apostas e eu quero buscar uma exposição em termos de patrocínio, uma vantagem competitiva é ter um programa de compliance e ter um programa de lavagem de dinheiro. Mas isso é o grande desafio do mercado no ponto de vista do jogador. Porque é um processo que dificulta ele fazer o cadastro, é um processo que dificulta, ele tem que mandar documento, ele tem que mandar comprovante de residência. Esse é o outro lado da moeda. E aí você tem que evangelizar o jogador, que talvez esse processo é importante para que garanta que ele receba o prêmio. O que você mais vê hoje... Eu gostei do evangelizar. Faz muito sentido. É casa de aposta que não paga prêmio. Tem um escândalo recente aí de uma casa que
né? Os youtubers, os influencers resolveram falar agora. Então, esse compliance, essas licenças, ela garante ao jogador, ao apostador, que ele vai receber o prêmio. Mas, gente, como é que você explica isso para o jogador que quer o que é mais rápido, que faz o cadastro sem precisar mas aí, comprovar? Simone, é a questão de você optar entre a agilidade que vem com insegurança, né? E incluindo, para ter mais, né, um número maior de apostadores, versus não ser tão ágil e ter apostadores mais sérios, né, que vão tratar melhor o seu sistema, vão te trazer menos risco. Isso é um pouco que a gente com compliance fica... Né? E é a fricção que as fintechs passam ali no onboarding dos clientes, porque quando você pensa nos grandes bancos, eles têm o processo do Know Your Client, que às vezes demorava ali um pouco, vieram as fintechs trazendo um processo de onboarding de clientes completamente ágil e automatizado e online, que fez com que, inclusive, as grandes instituições financeiras tivessem que se adaptar. E a tecnologia foi um player, assim, muito significativo em tirar essa fricção do onboarding para os clientes, que no seu caso são os jogadores, né? Sim, não, e não tem conversa. Os departamentos de compliance não tem conversa, vai ter que funcionar dessa forma. Mas, por um outro lado, o que me preocupa tem muita casa de aposta que não faz esse processo. Tem muita casa de aposta que não pede documento nem no depósito, nem no saque. E aí isso pode, uma hora, dar um escândalo no mercado e colocar as casas de aposta nesse bolo. E não é verdade. Tem que ficar claro que existem processos, existem regras rígidas e que existem casas que já trabalham dessa forma. Uhum. Daí a importância da regulamentação da lei, que a lei é que vai ajudar as casas sérias a serem separadas das casas dessas aventureiras, vamos chamar assim, né, quando a lei exigir certos parâmetros mínimos para operar apostas. Tem gente que acha que então todo o problema do mercado de apostas e da operação penalidade máxima, fazendo um gancho com o começo da nossa conversa, é a questão da manipulação, né? Mas não é só isso. A manipulação é só o topo do iceberg. A manipulação é só uma das possíveis formas de mau uso, né, de uma brincadeira, de um lazer que é fazer aposta. Para a gente do esporte, a manipulação é seríssima, porque ela afeta a parte mais importante do esporte, que é a imprevisibilidade. Claro, quando a gente fala, né, do resultado em si. Mas se você pensar bem, um cartãozinho amarelo aqui, um vermelhinho ali, uma bola pela lateral, também acaba mudando de uma certa forma o resultado. Então, para nós, esse amarelinho que parece ser inofensivo, não é inofensivo. Porque esse cara vai sair de um jogo lá na frente que ele não sairia pelo acúmulo dos amarelos. Então, nós do esporte queremos manipulação zero interferência, e a gente quer que as casas de apostas consigam evitar que exista zero interferência nos resultados. A gente vai fazer a nossa parte, informando o nosso público, nossos colaboradores, nossos atletas, e orientando para que eles usem corretamente e, mais importante, que quando eles sejam abordados, obrigado, que eles tragam isso para a gente, para que a gente possa lidar com isso da forma correta, ou seja, enfrentar imediatamente a tentativa de manipulação do resultado. Bem interessante. Eu tinha uma pergunta aqui que eu tinha colocado, que era para ser um direcionador caso o tema compliance não entrasse nessa roda, mas era o compliance com tudo isso? Qual é a relação do compliance? Acho que essa pergunta já foi respondida de diferentes maneiras, né? É o coração da regulamentação, né? A regulamentação, ela tem que dar responsabilidade e direito para a casa de aposta, né? Até onde vai a nossa responsabilidade e até onde vai nossos direitos. Acho que é o segundo ponto mais importante e mais complexo da regulamentação. Eu acho que quando a gente fala de esporte, compliance é pouco. A gente tem que falar de integridade. Legal. A gente tá É uma noção bem interessante. Diferencia aqui pra gente, na sua visão, qual a diferença de compliance e integridade? Compliance é basicamente seguir as regras, as normas, agir de forma correta. E quando a gente trabalha com integridade, a gente está incluindo a base de valores que leva à conduta correta, né? É pensar, falar e agir da mesma forma com base nos seus princípios.
No caso do esporte, o valor, são muitos os valores, né? O valor da honestidade, o valor da justiça, o valor da cooperação, da lealdade, da empatia. E o esporte tem um papel social fundamental que a gente tem que cuidar. A gente não pode permitir que o esporte seja maculado, porque o esporte é exemplo para a juventude. O esporte ele tem que exercer não só o seu papel de disputa, ele tem que exercer o seu papel social de mostrar que nós temos, nesta era que a gente vive de tantas doenças sociais, a gente tem que combater as doenças como o racismo, como machismo, como todas as formas de preconceito com as quais a gente está lidando. O esporte é uma ferramenta importante para essa finalidade também. Então, também por isso que a gente precisa proteger o esporte de toda forma de ataque à sua credibilidade, que a manipulação de resultado pode trazer. Bom, acho que, nossa, superou as expectativas para mim. Temos um tempinho aqui antes de a gente encerrar. Queria deixar o espaço para vocês colocarem uma mensagem final. Algum ponto que a gente não tenha abordado ou alguma dica, alguma recomendação que vocês trariam sobre esse tema da relação do compliance com o mercado de apostas esportivas. Eu fecharia falando que o desafio é fazer com que o mercado hoje entenda que as regras são importantes, que a regulamentação precisa trazer limites e multas, porque a pessoa, quando tem integridade, mas se ela não tem um acompanhamento rígido, só a multa que vai resolver. E assim funcionou para vários itens, né? Pelo amor ou pela dor, dor no bolso. Então, que seja feito o que é necessário para que o mercado seja regulado, porque operadores que trabalham direito, que trabalham sério, querem a regulamentação, querem fazer anúncios, querem ter um jogo responsável, uma política severa de fraude, e estamos aguardando ansiosamente para que a coisa aconteça. Eu concordo com a Simone, a gente precisa da regulamentação para ontem, para que as regras sejam claras, para que as pessoas cumpram. Quem não cumprir vai ser punido, de fato, né? Regra sem punição é praticamente uma orientação, deixa de ser uma norma. E a gente do esporte quer isso também, porque, como eu acabei de falar, o esporte é importante para nós, é o nosso core business, né? A gente trabalha para isso, a gente vive disso, mas a gente tem uma consciência muito grande do papel social do esporte, né? Eu costumo dizer sempre que com 20 milhões de torcedores, o São Paulo tem 20 milhões de stakeholders. Né? Falando de capitalismo de stakeholder. A gente tem uma responsabilidade social com esse pessoal. Né? Só tem mais 2 organizações que têm mais stakeholders que nós. Né? O Corinthians tem uns 30 milhões e o Flamengo tem uns 45, uma coisa assim. Né? Então, a gente não pode permitir que o esporte... Que eu sou corintiana. Mas somos inclusivos, né? Muito boa a resposta. Estamos todos juntos pelo mesmo propósito, que é o compliance, integridade e o esporte limpo, né? Fair play. Então, a última mensagem é isso. O esporte é importante para todo mundo. Ele tem uma importância social fenomenal. E todo mundo tem que fazer, na minha opinião, a sua partezinha pequenininha para a gente preservar essa coisa maravilhosa que é a vida, que é o esporte, como exemplo para as novas gerações. Maravilha. Roberto, Simone, muito obrigada pela aula que eu tive aqui hoje. Foi um prazer ter vocês com a gente. Muito obrigada. O prazer foi totalmente nosso. Obrigada. Obrigada a você de casa também que ficou até agora. Até a próxima.